Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo a querida Catarina Beata. Obrigada, Catarina. Olha, e eu tenho andado numa onda de episódios um bocado sobre a relação e a cabeça, porque eu acho mesmo que uma alimentação saudável pede uma cabeça muito saudável também. Sem dúvida. E nós não somos todos saudáveis, nem estamos todos os dias saudáveis. Exatamente, não é uma linha reta como gostaríamos. Exatamente, e acho que na sociedade em que nós estamos hoje em dia inseridos, há muito esta correria, um eterno descontentamento. Eu tenho nas consultas muitas mulheres que sofrem daquela questão que eu também sinto, que é, não estão bem porque não estão a 100% no trabalho, depois também não estão a 100% em casa com os filhos, nas suas relações, depois perdem-se porque no meio daquilo tudo não têm tempo para elas próprias, e nós andamos aqui um bocadinho numa roda do rato em que é difícil nós conseguirmos estar bem. Ao longo deste percurso eu tenho acompanhado o teu trabalho já há uma data de anos e vi também algumas entrevistas em que várias vezes tu tocavas na tua relação com o corpo, tu já passaste por várias fases da tua vida relativamente a isso. Como é que tem sido este teu percurso? Em que fase é que tu estás agora? Eu estou numa fase ótima, né? Estávamos agora um bocadinho aqui off. Estou numa fase em que isso não é um tema, ou seja, consigo acordar e não pensar de imediato no meu corpo e no meu peso, e nem sempre foi assim, mas também isso é resultado de muita terapia. E portanto, indo um bocadinho lá atrás, eu sempre tive uma relação muito emocional com a comida. Hoje identifico, e tendo consciência disso, que vem muito dos meus pais, a minha mãe, porque de facto a minha mãe tem uma relação de quem passou, de quem teve alguma privação em termos económicos, e portanto é alguém que dá muito valor à questão da refeição. O meu pai, porque para ele o comer era portanto o alimentar-me com aquilo que eu gostasse era um ato de amor. Portanto eu cresci com a comida em várias vertentes, sendo um tema. E só percebi isso mais tarde, quando entendi que de facto a comida era o meu primeiro recurso em momentos de grande ansiedade. Portanto eu tenho um episódio que falo muito até num livro, quando perdi muito peso, que editei, que é tenho um susto muito grande, porque eu estava responsável por um grupo de crianças e há ali um momento muito tenso, e quando fica tudo bem, eu me sento no autocarro, comi os 9 bolicaus que tinham sobrado do lanche. E aquilo de facto era uma sensação em que o enfartamento torna-se o foco, é como se nós conseguíssemos desviar o foco daqui para o estômago. E eu acabo por levar isto para a minha vida até que tenho um momento que eu costumo dizer que tive tempo, saí da minha roda do rato, estava desempregada naquela altura, tinha o meu filho Afonso muito pequenino e de repente, sabes, tive tempo. E nessa altura perco bastante peso, começo a fazer exercício físico e de facto aquilo foi um reencontro fantástico comigo. Um encontro, porque havia partes de mim que eu nem sequer conhecia, não é? Eu nunca tinha sido tão magra em adulta, e disso tudo eu acho que a questão do exercício físico foi a minha grande descoberta e a consciência que eu usava a comida. Isto passamos de um hiperfoco na magreza, não é? De repente, ok, isto é um mundo muito fascinante, não é? De autocontrole, para um momento em que a vida, lá está, não é uma linha reta, voltou-me a trazer um desafio pessoal muito grande e de facto eu voltei a recorrer à comida. Então eu passo daqui, da magreza e de um foco brutal no meu corpo, para me sentir absolutamente descontrolada, tanto a nível alimentar como de emoções. E depois, não é, estás ali num momento em que consegues olhar para os 2 pontos e pensas, calma, o equilíbrio não está aqui nem ali, está em reconhecer que os 2 lugares existem. E eu passei, entretanto, por 2 gravidezes, por 2 pós-partos. Os meus pós-partos são longos, tanto pela questão do sono, como acho que é o corpo. Portanto, eu neste momento estou a sair do meu pós-parto,
da Mariana, que já tem 2 anos e 3 meses, 2 meses. Não tenho presente. Sim, E portanto conta aos meses. estou num regresso a mim. Ou seja, voltei a poder ter mais tempo, a não ter que recorrer à comida para estar acordada. Eu recorro muito aos hidratos rápidos para estar acordado, não é? E portanto eu acho que é muito bom, sendo que a saúde é sempre, eu costumo dizer que a saúde está fora daqui, num sentido que se de facto a questão for a saúde, então nós temos que focar aí e temos que pensar mais na questão da saúde. Estando num quadro saudável, eu reconheço que há momentos em que é fácil controlar a comida porque eu estou tranquila, e há outros momentos em que eu vou precisar da comida para me dar algum conforto. Isto de uma forma equilibrada, não, obviamente, em episódios de compulsão descontrolada, porque esses são muito, muito agressivos para o corpo. E antes de nós começarmos, estavas a partilhar que tu ainda sentes que a compulsão é algo que te acompanha, mas que hoje em dia está mais controlado, não é? Assim, a compulsão é como se, por exemplo, a minha mãe, eu acho muita piada, a minha mãe deixou de fumar, estávamos ontem a conversar sobre isso há 21 anos. Ou até há mais, sim. Há cerca de 20 anos. Mas a minha mãe, durante muito tempo, quando tinha um momento de tensão, a primeira memória que lhe vinha era a do cigarro. Eu acho que para quem sentiu a compulsão como resposta à ansiedade, é óbvio que se calhar quando estás muito, muito ansiosa é um primeiro recurso. Depois, se estás numa fase em que consegues encontrar alternativas, seja eu fazer uma caminhada, mas lá está, por exemplo, tu não fazes uma caminhada quando tens um bebê em casa. Exato. Não é? Muitas vezes, claro, é mais fácil de ir buscar 2 fatias de pão ou ir fazer outra coisa. Portanto, isto tem a ver com os recursos também a que podes ter. Claro que é mais fácil e mais saudável recorreres a outras coisas. O que eu sinto é a compulsão continua a ser uma ferramenta que o meu cérebro avisa. E eu percebi isto neste pós-parto, não é? Porque eu voltei a ganhar peso, de facto era a forma que eu tinha de manter acordada. Agora, quando volto a ter tempo, também sei, ok, calma, há outros recursos. Agora, a compulsão o cérebro habitua-se a esta ferramenta e obviamente que chama por ela naquelas alturas em que tu não te lembras de mais nada. Claro. E se a pessoa não for trabalhando isso, não é? Eu acho a terapia, ou a terapia ou um acompanhamento, e hoje felizmente já há trabalhos em termos de nutrição que vão muito para além deste objetivo do emagrecer, ok, ponto, e vão muito mais, são muito mais abrangentes, pensam muito mais tanto no cérebro deste como no nosso intestino, não é? E eu acho que hoje já fazemos um trabalho muito alargado. Se calhar há 20 anos não era tanto, não era só, ok, emagrecer, ponto. E ficávamos com poucas ferramentas para lidar depois com os episódios de compulsão, sem ser a terapia. Exato. E tu falaste aqui também numa coisa importante, que é, agora estás numa fase em que te sentes bem. Nessa fase em que tu perdeste muito peso, depois tu conseguiste mantê-lo durante uma boa fase até voltares a passar por outra de aumento? Sim, mantive o peso durante muito tempo, sim, para mim foi muito tempo. 4, 5 anos, depois eu ganho novamente peso. Hoje acho que foi uma conjugação. Eu de facto acabo sempre por ter uns períodos muito complicados quando os bebés têm ali 6, 8 meses e o ano seguinte é duro, é o meu ano de cansaço, é o ano em que eu sinto que tive um bebé. Acho que antes estou assim inebriada, fascinada. E isso com questões pessoais e de facto naquela altura eu volto a recorrer à comida de uma forma muito intensa. Mas é como digo, eu acho que é essa consciência de que há fases. Nem todos somos assim. Há pessoas que, por exemplo, dizem uso as mesmas calças desde os meus 15 anos. Pessoas muito estáveis em termos de peso. Eu tenho 3 pesos muito estáveis. Não tenho só um. Portanto, e já os conheço, portanto é fácil lidar com eles. Saberes lidar com esses teus eu patamares, tenho os 3 patamares muito estáveis. E há pouco falávamos também, um bocadinho antes de começarmos, desta questão a imagem que tu tens, que pode ser distorcida a um lugar onde tu não queres voltar atrás e isso faz com que mantenhas um peso mais abaixo ou fiques muito em controle. Tu também passaste por isso? Eu passei por uma fase, e hoje, mas foi preciso sair de lá para olhar para ela e reconhecê-la, em que de facto o meu foco era continuar magra. Muito magra. Ou seja, eu estava num peso, lá está, abaixo do meu patamar estável. Eu tenho, eu 13 e o meu patamar estável magro está ali, imagina, entre os 58 e os 59 quilos e eu vivia focada em chegar aos 56 quilos e aquilo era um verdadeiro foco e isso não é agradável. Eu lembro-me, imagina, ir de férias, eu acho ótimo que uma pessoa treina toda a hora, mas eu, por exemplo, se não me treinasse todos os dias sentia-me em descontrole e eu hoje olhando para trás não acho que esse seja o lugar onde eu gostava de permanecer muito tempo. Acho que gostava de um lugar onde
onde também me permita comer a pizza com os meus filhos e não pensar nisso, a não treinar hoje porque por acaso hoje não deu jeito, e está tudo bem na mesma, e não fica ali a ocupar. Eu acho que ocupar muito espaço no cérebro, eu não gosto disto, eu não gosto da minha imagem, eu não gosto da minha imagem num lugar alto, não é, de peso alto, é tão grave como estar sempre a pensar, eu tenho que me manter aqui, eu tenho que me manter aqui, eu tenho que me manter aqui. E portanto eu acho que a estabilidade está numa vida em que tudo cabe, sabes? E essa oscilação é importante. Sim, esse equilíbrio eu acho que é muito bom, não é? Da pessoa quase que dares a importância a cada caixinha da tua vida por igual, não é? E o corpo e a tua saúde é mais uma delas. Sim. Tens que estar bem para que tudo o resto flua. E consegues mas... adormecer. Eu acho que quem tem questões de autoimagem sabe daquilo que eu vou falar, que é não adormeceres todos os dias a pensar amanhã é que é, amanhã é que é. Isso é horrível. Sim. É uma jornada constante, não é? Não é só Sei que isso é amanhã muito que vai cansativo. Ser. Pois é. Mas ao não pensar, está tudo bem. Sabemos que amanhã vamos tomar um pequeno almoço saudável e que se apetecer também vamos fazer outra coisa qualquer, mas isso não é constante no nosso cérebro. Sem Sim. dúvida. Olha, e hoje em dia tu dedicas-te muito às relações. De que forma é que esta tua relação atual te ajudou a entrar numa fase de maior confiança, como te sentes agora, mais confortável? Eu acho que foi o contrário. Esta relação foi muito desafiante na minha relação com o corpo, porque repara, eu conheço o Pedro na fase magra, né, que eu estava fit, que a gente hoje chama fit, né, mas aquela foto, né, do abdominal, e estava de facto com um corpo espetacular, e isso não invalida, porque também treinava todos os dias, estava numa fase em que fisicamente a minha confiança estava no 100. Conheço o Pedro e entro numa fase que hoje sei que era uma fase muito boa, que é a fase em que tu estás estável, só que isso implicou ganhar ali uns quilos, imagina 2, 3 quilos, que não é nada. Exato. Mas para mim na altura, meu Deus, era ok, eu saí do meu peso mais baixo. E eu hoje olho para trás, e eu fiquei grávida da Maria Luísa, hoje olho para as minhas fotos grávida e penso, que bonita, e na altura eu só pensava todos os dias no que estava a engordar. E isso deixa-me triste, porque o Pedro dizia-me tantas vezes, estás tão bonita, e eu não conseguia ver isso. Porquê? Porque estava a engordar. E portanto, isso não foi bom. E depois foi perceber que a minha intimidade com o Pedro era tão feliz e tão boa, estivesse eu com um peso baixo, estivesse eu a rebolar, fosse porque estava grávida ou fosse depois porque ganhei peso, e que isso não mexia naquilo que nós sentimos um pelo outro. Claro que o ter depois percebido isso me deu muita confiança, mas estamos a falar dos últimos tempos. Exato. Nos primeiros anos era o medo, que era, ok, se ele não gosta de mim assim? Que na verdade reflete e se eu não gosto de mim assim, não é? Sim, começa por nós, não é? Começa por nós. O medo vem sempre. Nós somos de facto um espelho, espelhamos no outro as nossas inseguranças, mas foi muito bom. Hoje em dia é fantástico, porque de facto não é daí. E depois também é muito, muito bom, porque eu fui desafiada tendo 2 meninas e eu acho que isso me obrigou a olhar para o corpo de outra maneira. Sabes que eu também tenho 2 meninas e, bem, em casa eu acho que a nossa consciência e relação com a alimentação é muito saudável. E eu sempre tive uma abordagem de equilíbrio, ou seja, lá em casa entra tudo, desde açúcares refinados a croquetes a hummus e palitos de cenoura, não é? Eu acho que uma alimentação saudável é feita de tudo, porque nós vivemos num contexto familiar que também tem tudo. E o meu contexto familiar não era muito equilibrado, porque a minha mãe e a minha avó fizeram todas as dietas do mercado e eu lembro-me de pensar, eu não quero isto para mim. Claro. Eu digo à minha mãe que eu lembro da minha mãe toda a vida fazer dieta, e com 2 miúdas em casa eu penso, eu vou ter que educá-las muito para este equilíbrio, para que elas nunca achem... Mas acho que eu tinha não é o extremo. O meu mais velho, houve uma altura em que eu dizia, não, mas o peso não é importante, estávamos a falar sobre a questão do corpo, não é? E eles, mãe, então porquê é que tu te pesas a toda a hora? Eu disse, mas eu não me peso a toda a hora. Mãe, eu ouço a balança. Eu nunca imaginei que ele ouvia o pipi da balança. E eu de facto tive fases da minha vida em que me pesava depois de todas as refeições para confirmar que não tinha engordado. Sim. E ele dizer-me aquilo acho que é muito bom. E quando tens de facto, ainda há alguma injustiça na parte das mulheres, ainda há algo em que nós somos um bocadinho injustiçadas, mas a figura feminina é muito mais associada a esta questão do controle, da imagem, também na questão da idade, não é só na questão do peso. E de facto acho que ter ficado grávida de uma rapariga na altura me abanou a minha estrutura, abanou o meu mundo e trouxe-me
ainda mais consciência para esta necessidade do equilíbrio, como tu dizes. Em minha casa não entrava nada. E não era por uma questão, era mais uma questão, na altura, até quase política do que de saúde. Eu lembro de chegar a qualquer festa ou à casa de uma amiga minha que tivesse pão, daquele pão branco, e de querer fazer tostas com aquele pão branco, aquele queijo mais artificial possível e beber refrigerantes. Hoje em dia há coisas que eu não tenho, ou tento não ter. Não tenho problema nenhum em dizer aos meus filhos, atenção, isto é excessivo, ou vamos, como diz a Maria Luísa, os seus vídeos com sotaque, uma dieta balanceada. Ou seja, vamos fazer este equilíbrio. Se hoje apetece mais, ok, está bem, mas podemos jantar. Ou às vezes nem estamos a falar da quantidade, mas imagina, estamos ali uns dias em que andamos um bocado sem perceber, depois, ok, olha, vamos agora sopa nas refeições todas, porque andámos aqui uns dias sem legumes, ou porque fomos de férias, porque em casa há sopa, há sempre, não é? É um hábito, ou porque estivemos fora. Agora eu também sou muito apologista de que o restringir a entrada em casa, de forma radical, leva a um desejo absurdo lá fora. Exato. Mesmo. É um desequilíbrio também, não é? Quase... É como se fosse o fruto proibido. Exatamente, não. exatamente. Fruto proibido não. Mas agora é preciso, de facto, eu acho que regras na alimentação são importantes na perspectiva, de facto, da saúde. Não vamos estar a dizer que não são. Mas se falavas das relações, eu acho que nós ainda temos muita ideia de que a nossa imagem define o nosso sucesso. Não é? Sim, e muito o sucesso das nossas relações. Ou seja, é quase como se eu tivesse menos 5 quilos eu encontrava o homem da minha vida. Esqueçam isso. A mulher mais bonita, que nós possamos olhar e dizer esta é a mulher mais bonita, mais espetacular sob todos os pontos de vista, pode ser uma mulher que não é feliz nos seus relacionamentos amorosos. E podem encontrar uma mulher que tu olhas e dizes, caramba, não é? Olha, que não é aquilo que eu tenho como protótipo de beleza, e ser uma mulher profundamente feliz no amor que lhe calhou ou que ela trabalhou. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É a mesma coisa com a autoestima, sabes que tenho pessoas muito próximas que até com um bocadinho de peso a mais estavam mais confiantes e mais Sem bonitas e transmitiam uma energia completamente diferente do que quando tinham um bocadinho de peso a menos ainda dentro do seu excesso de peso, mas um bocadinho menos, e não se sentiam bem e estavam muito em baixo. E às vezes o peso não é nada, não é? Mas a energia que elas transmitem. Mas realmente há um bocadinho isso, que é uma mulher mais magra, mais bem-sucedida, uma pessoa mais magra, mais bem-sucedida, porque há de ter mais tempo, porque se calhar pode pagar um PT, porque come de uma forma saudável que é mais caro. Há muito essa ideia, e uma pessoa que tenha um bocadinho de peso a mais associada a um desleixo. Não tem nada a ver. Eu acho que tem a ver muito com a questão do controle, ou seja, nós associamos muita magreza ao controle. E o controle expande-se para todo o resto, não é? Como se eu tenho controle, portanto eu tenho poder, eu consigo fazer as coisas. Eu não tenho dúvida nenhuma que, quando uma mulher faz uma dieta de emagrecimento, passa por essa sensação de empoderamento, porque é quase uma causa e efeito, não é? Eu faço bem, eu tenho o resultado. E isso não acontece em outras coisas da nossa vida, não é? Eu posso ser irrepreensível no meu emprego e por acaso não sou eu que sou promovida. Mas se eu tiver os cuidados todos a comer, caramba, a balança retribui-me. E esta sensação de retribuição imediata é prazerosa. É boa, não é? Nós temos essa sensação, ok, de empoderamento. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, se o foco for a saúde, eu acho que muda muito. E se for, por exemplo, a saúde dos nossos relacionamentos, então também muda muito, não é? Não é só ter alguém, é ter alguém e teres uma relação saudável. Não é só comer e ter o peso X, é teres uma relação saudável com a comida, teres uma relação saudável com o corpo. Isto saudável é mais trabalhoso. Sim. Não é tão simples só como fechas a boca e pronto. Porque isso não tem nada de saudável. E é preciso ser saudável a vários aspectos, não é? Para que a nossa cabeça esteja bem e para que consigas fazer escolhas boas no teu dia-a-dia, seja de exercício físico, sejam alimentares, não é? Portanto, nem sempre é muito fácil chegar a esse ponto de equilíbrio. Seja no teu relacionamento amoroso, claro que sim. Exatamente. Há aqui uma frase que eu gostava de destacar, em que tu dizes que exige muito mais investimento do que imaginamos, mas que o amor é bom. Não é sempre feliz, não é sempre fácil, não nos salva, mas é bom. Isto vem um bocadinho naquilo que estávamos a falar, não é? Não é propriamente, se calhar, a outra pessoa que te vai salvar, não é o amor que te vai salvar de uma situação que tu não estejas bem, não é sempre bom,
não está sempre tudo bem, não é? Mas no Uma relação geral... é uma equipa, não é? Eu costumo fazer esta comparação, embora seja é uma comparação muito futebolística, que é quando tu tens o teu clube, não é? A tua equipa não vai ganhar sempre. Há jogos que são péssimos, não é? As pessoas não marcam golos, ou naquele dia não estão tão alinhadas, mas eles são uma equipa. E isto acontece no casal, nós não estamos sempre alinhados, não estamos sempre ligados, não estamos sempre numa fase boa, mas se esta equipa funcionar melhor junta do que separada, então nós mantemos esta equipa. E agora isto traz uma coisa que todos precisamos, que é a questão da segurança, que não é porque há uma discussão que a relação vai acabar, não é porque há um momento menos bom que a relação é posta em causa porque é conflituosa. Isto é que é preciso trabalharmos. Mas as relações fazem-se, eu uma vez li uma frase muito bonita, que é, as relações não se fazem de uma conexão permanente. Fazem-se desta capacidade de nos reconectarmos quando nos desligamos. E isso é que é bom, é isso. Agora, se a equipa trouxer mais coisas boas, então é porque é para manter. E é para trabalharmos em equipa, e é para termos esta coisa que é uma relação. Uma relação é uma coisa boa, tem que ter um salto positivo. Eu acho muito importante quando eu tenho casais que chegam a mim, eu acho que a pergunta fundamental é: porque é que vocês estão juntos? O que é que vocês gostam um no outro? E é preciso, antes de mais, nós respondermos a isto, porque se um casal não consegue recordar porque é que está junto, ou não consegue rever porque é que está junto, porque às vezes nós não ficamos juntos pela razão que nos conhecemos, não é? Ficamos porque nos vamos voltando a encontrar. Mas é importante nós conseguirmos olhar para o outro e ver coisas boas. E de facto há muita gente na roda, na tal roda do ratinho, em que nós já não vemos as coisas boas do nosso emprego, já não vemos as coisas boas da nossa relação, já não vemos as coisas boas, por exemplo, do desafio da maternidade ou da paternidade. E é muito importante nós às vezes pararmos, ok, porque é que eu estou nisto? Porque é que eu ainda gosto nisto? E se o saldo for negativo, então a pergunta tem que ser: o que é que pode mudar? O que é que eu posso mudar nisto? Claro que mudar não tem que ser terminar uma relação ou despedirmos-nos de um emprego. Pode ser mudar qualquer coisa neste emprego, mudar qualquer coisa nesta relação. Agora é preciso de vez em quando ir fazendo um saldo, não é? Temos que ser contabilistas da nossa própria vida, e na contabilidade, pelo menos ali todos os trimestres, todos os meses temos que fazer contas, todos os trimestres temos que fazer contas, todos os anos temos que fazer contas, e as relações são a mesma coisa. É vermos o saldo. Exatamente. Com o corpo a mesma coisa. Quer dizer, se estamos permanentemente insatisfeitos, é preciso parar e ok, o que é que se passa aqui? E de facto, aí o corpo e as relações têm muito uma ligação, não é? Um match imediato, que é a questão da intimidade. A maioria das mulheres acabam por retrair-se imenso na questão da intimidade quando não estão satisfeitas com o seu corpo. Sim, falavas do pós-parto, e eu acho que é uma coisa que é um grande choque, não é? Para a mulher, toda essa aceitação, essa recuperação, e voltares a ter a tua autoestima para te sentires confortável na tua intimidade. Mas o mais não é? giro é que muitas vezes a pessoa com quem nós temos uma relação não vê o mesmo que nós vemos. De todo, sim. Não consegue perceber quais são estas inseguranças, esta insatisfação, e aí entra uma coisa fundamental, que é a comunicação, porque nós não percebemos que naquele momento estamos a rejeitar o outro. E nós não estamos a rejeitar-nos muitas vezes a nós, não é? Porque não nos sentimos bem, mas o outro não sabe, não imagina o que nós sentimos pelo nosso corpo naquela altura, até nos continua a desejar exatamente da mesma maneira, a achar que somos as pessoas mais bonitas do mundo, e portanto vai senti-lo como uma rejeição a si. E às vezes nós dizermos ao outro: eu não me sinto bem, às vezes até pode ser um pedido de ajuda, tu ajuda-me aqui a mudar, ou eu não me sinto bem no meu corpo, tem duas grandes vantagens. Primeiro é chamar o outro para a nossa equipa, dizer-lhe: olha, ajuda-me neste processo. Por outro lado, é que o outro não sinta que é uma questão dele. Exato. Porque isso às vezes é um dos grandes pontos dos pós-partos, dos nascimentos dos bebés, de algumas separações que acontecem nesta altura, que é o facto de cada um se sentir rejeitado e depois não se conseguirem reconectar. Sim, há muitas relações que se vão muito abaixo quando há os filhos, quando há toda a dinâmica, esta tal roda do rato da vida em que nós vivemos super acelerada, em que depois parece que já não têm pontos em comum, não é? Vamos enxustando cada um para a sua rodinha. Exatamente. Deixamos de correr na mesma rodinha. Às vezes, quando são dois a correr na mesma rodinha, quase sempre assim, por exemplo, em estafetas, como quando há bebés, ainda que seja mais difícil, costuma resultar.
Quando damos por nós e está cada um na sua roda, costuma ser mais difícil. E eu tenho exatamente um desafio para os casais com filhos, por isso mesmo, porque reconheço que é uma fase muito, muito desafiante por esta tendência que há de criar duas bolhas. E muitas vezes, e aí vamos para o corpo, tem muito a ver com a mulher que não se reconhece e que acaba por criar a sua própria bolha. Não se reconhece não só no corpo, mas numa data de emoções que de facto a maternidade traz. O homem também está a redescobrir-se noutras coisas, porque é uma nova fase para os dois. Eu acho que quando damos por nós estamos os dois olha, sejam bolhas, sejam rodinhas, completamente diferentes. Sim, e essa questão da comunicação que falavas, que é, no fundo, eu acho que é o alicerce que ajuda a colar isto tudo, também é uma coisa que eu sinto que com este imediatismo e com esta rapidez e com a aceleração que nós vivemos constantemente, parece que às vezes não é muito fácil comunicar, sejam as nossas crenças ou as nossas necessidades no dia-a-dia normal, e nas nossas relações isso também acontece, não é? Eu acho também muito que nós temos somos educados um bocadinho naquela tentativa da adivinhação. Ou seja, nós acreditamos mesmo, e eu acho que os pais nisso costumam ser bons, mas até nisso devíamos apostar enquanto pais, que é darmos mais aos nossos filhos a ferramenta de acederem às suas emoções, fazermos mais este trabalho do que é que tu estás a sentir, do que é que tu precisas. A psicóloga com quem tenho este desafio, que é a psicóloga Filipa Castanhinho, que é desta área da parentalidade, usa muito esta expressão, que é, não é o que é que tu queres, é o que é que tu precisas. E darmos porque nós depois crescemos, deixamos nós também de saber o que é que estamos a sentir e termos muita esperança que o outro adivinhe. Quase nem o outro tem que perceber que eu estou muito cansada, o outro tem que perceber que eu estou muito zangada. E não, nós temos que dizer o que sentimos. Nós temos que entender o que sentimos e transmitir ao outro de uma forma respeitosa, mas dizer ao outro. É como, eu brinco muitas vezes a dizer que nós somos educados na noite de Natal. E a noite de Natal é o quê? A noite de Natal é aquele momento em que tu recebes uma prenda de que não gostas e em que aprendes a dizer obrigada. Em vez de dizer, olha, obrigada, não era exatamente isto que eu queria, mas obrigada. E nós aprendemos muito, olha, e podíamos ir para a questão em que tu trabalhas da comida, que é o não conseguir dizer basta, o não pôr os limites. Eu acho que o Natal é desastroso na nossa educação, a sério, mesmo a incapacidade de dizer ao outro não quero mais ou não gosto, nasce na noite de Natal. Não só, mas também. É nós sabermos dizer mais o que é que gostamos, quais são os nossos limites, o que é que queremos, o que é que não queremos, o que é que preciso, o que é que não preciso. E isso é uma coisa que nós podemos começar enquanto pais com os nossos filhos ou com as pessoas que nos rodeiam e depois fazermos isso. Não achar que o outro vai adivinhar. Nós temos muito isto de achar que o outro adivinha. Vem um bocadinho, aí se calhar, quase dos filmes românticos, não é? Não, vai perceber que eu adoro flores. Eu se calhar até detesto flores. O que é que eu me apetecia mesmo agora era ir passear. Porque é que o outro não há de perceber que me apetece passear? Porque o outro, por acaso, quando está cansado, gosta de ficar no sofá. E esta é algo que nós podemos começar desde muito pequeninos, que é o que é que tu precisas? Mas estou chateado, estou triste. Às vezes até com os mais pequeninos mesmo dizer, ok, mas e o que é que precisarias para neste momento te sentires melhor? E depois levarmos isso para a nossa vida adulta. E eu acho que em termos de relacionamentos amorosos salvávamos muitos se conseguíssemos dizer ao outro do que é que precisamos em cada momento. Sim, é verdade. Sem dúvida. Sabes que estava-te a ouvir falar disto, da pessoa conseguir dizer o que é que precisas, etc. E há muito das minhas amigas um esforço muito grande para, no caso dos filhos, fazerem com que as escolhas sejam as melhores. Em casa não entra isto, não entra açúcar, não há farinhas refinadas, soda, não sei o que, não. E eu, enquanto nutricionista, sinto que eu até sou mais tranquila nisso do que elas. Não só por aquilo que estava a partilhar contigo da minha mãe, etc. Mas também porque sinto que não é por aí o caminho. E eu sinto que vivendo num seio familiar onde eu sempre cresci saudável, apesar de ver estes distúrbios de pensamento com as dietas, etc. E sempre que comi de tudo, as melhores memórias que eu sinto que nós vamos criando, e quando falo com amigos, toda a gente se lembra, o bolo da avó, ou ir àquele café, são as melhores memórias que nós construímos em infância. E calhou-me uma filha que é altamente gulosa, portanto assim que ela teve o primeiro contacto, já não sei com o que é que foi, mas ela é super gulosa. Descobriu o açúcar. Descobriu o açúcar, literalmente. Sim. E agora ela é muito mais, tendencialmente vai sempre para o doce, mas por acaso gosta de tudo.
apesar de ser difícil de eu conseguir aceder às necessidades dela, porque é muito difícil para mim, enquanto mãe, conseguir dizer-lhe, aceitar que ela não queira mais, sabes, aquela coisa que estavas a dizer que não. Então, para mim, eu tento praticar isso. Ela é muito pequenina e eu tento praticar a aceitação de ela sabe quando é que está saciada. Eu achava que a porção dela devia ser esta, mas ela queria metade. E está tudo certo. Mas isso é a nossa necessidade de controle. Vamos à mesma coisa, é a necessidade de controle. Nós acreditamos mesmo. E enquanto mães, eu acho que enquanto acreditamos nisso, sentimos alguma tranquilidade. Quem já tem filhos maiores sabe que não é bem assim. Que é, ok, se eu fizer tudo certo, eu vou garantir que está tudo bem. Isto não funciona assim, como estavas a dizer. Tu também podes viver num contexto em que está tudo, vamos extremar, não é? Mas está tudo errado e tu sais dali alguém com determinadas capacidades, que é uma parte que é tua. Nós não controlamos tudo. Tu não é porque tu garantes, claro que farás o melhor do mundo, e eu acredito que a maioria de nós faz o melhor do mundo pelos seus filhos, mas não é porque tu fazes o melhor que vais garantir que vai correr tudo bem, nem o contrário. Tu podes fazer não sei quantos erros ao longo da tua vida enquanto mãe, enquanto pai, que está tudo bem. Sabes aquela, porque eu não quero que tu veja televisão nem quando vai para a casa dos avós. Não é porque tu não permitiste que os teus filhos estivessem em contacto com os ecrãs que estás a garantir que, sei lá, que a inteligência chega ao ponto X ou ao ponto Y, ok? Claro que é melhor dar as melhores condições, claro que é bom poderes dar sopa a todas as refeições, brincar em vez de usar ecrãs, só que nós chegámos ali um bocadinho ao extremo, não é? Nesta questão da parentalidade, que eu acho que é uma forma de acalmar as nossas ansiedades, que é, se eu fizer tudo certo, eu vou garantir que o resultado está certo. Era assim. isso que eu ia dizer. Há muito essa questão da perfeição com a alimentação e lá está eu. Nós lá em casa tentamos criar um ambiente, mas para mim acabou por ser uma aceitação enquanto mãe, esta questão de eu sei que se ela for para os avós eles vão lhe dar bolachas ou vão dar não sei o quê e não é uma guerra que eu vou querer comprar, precisamente porque eu nasci num seio familiar saudável, hoje sou saudável, cresci bem e não foi por comer bolachas quando era miúda que isso correu mal e também porque acho que às vezes as nossas prioridades, é um bocadinho como estavas a dizer no início, se tu só pensas no corpo e só pensas na saúde e o que é que vais comer, esqueces-te do quão bom é a memória que tu tens do bolo da tua avó que tu comias não quando é eras uma história, pequenino. hoje felizmente já estamos um bocadinho melhores, mas eu acho que por exemplo há 10 anos, quando começaram a surgir alguns substitutos alimentares, de facto quase que, ok, como fazer arroz doce saudável, como fazer um sítio saudável, e eu acho honestamente que há coisas que tu vais sempre comer que não são saudáveis neste sentido, ou têm mais açúcar do que o desejável, ou seja, outra coisa qualquer. Agora, se tu aqui a questão está muito nas memórias e no controle, que é, claro que não vais, se tiveres um ambiente em que de repente dás tudo, ou seja, lá está, se estás a comer, sempre que estás em casa, estás a comer batatas fritas, olhar para o ecrã, que era um exemplo que no outro dia estava no meio das redes, não vejo nada de saudável aqui. Mas o saudável é esse equilíbrio, é tu saberes que não controlas tudo em todos os ambientes. Se viesses, por exemplo, para a área das relações, é aquela relação que tu achas que se vires o telemóvel de alguém, se souberes o que é que essa pessoa está a fazer no emprego, a que horas saiu, a que horas voltou, que essa pessoa nunca te vai enganar. Lamento, não é assim. Não é porque fazes tudo de uma determinada maneira controlada que vais ter esse resultado, não é? Porque as relações são sistemas, têm não sei quantas variáveis. Nós falamos disso e depois se calhar vão para a escola e há alguém que dá um alimento. Olha, lá está, olha, na minha casa nunca entraram bolos. Quando eu me dei por mim na escola e havia bolos, eu comia um bolo, ainda hoje todos os meus colegas de escola se lembram, e eu tive a minha mesada, eu comia um bolo todos os intervalos. Pois. Todos, eram os 3.000 folhas que chegavam ao bar da escola, eram os 3.000 folhas que eu comia. Um intervalo, outro intervalo. Caramba, não. Agora, claro que eu que criei os meus filhos da mesma forma, tenho alguns com um paladar super saudável e que se for preciso só comem fruta e que pedem sopa. Tenho uma filha Afonso que por ele viveria de refrigerantes e croquetes. Percebes? Tenho filhos com muita vontade de experimentar sabores novos. Tenho outros que gostam Ou seja, nós não controlamos tudo. O ambiente é favorável e ainda bem, mas nós não controlamos tudo. Por isso é que há pessoas que têm alimentações se calhar fantásticas e chegam a ti com questões, por exemplo, de saúde que precisam de ajustes. Certo. Portanto, senão toda a gente comesse saudável, ninguém destas pessoas tinha doenças. Claro que é melhor comer e garantimos algumas coisas. Claro. Eu acho que é um bocadinho fazermos o nosso melhor, não é? Mas o nosso melhor não tem que ser a perfeição.
Às vezes é um bocadinho Se soubéssemos o que era a perfeição, era ótimo. Exatamente, é um bocadinho a mensagem que às vezes tento passar com a alimentação e que no que toca, por exemplo, há amigas que tenho que são muito, muito restritas com isso. Às vezes eu digo-lhes, olha, eu prefiro que ela vá para todos os ambientes e que saiba controlar e que não chegue a um sítio e que só queira estar aquela Meu Deus, festa sim, toda sim, a comer, não é? E que ela sabe que em casa é o que há e se calhar se for passar um fim de semana em que tem essas festas, à segunda-feira está mais rabugenta porque lhe apetecia o açúcar outra vez, mas depois passa-lhe. Claro, sim, porque a gente sabe que o açúcar cria aqueles Altamente momentos, não é? viciante, Altamente não é? viciante. Mas depois equilibra muito rapidamente. E isto também porque te queria perguntar um bocadinho, tu também deves sentir isso, que é as mulheres às vezes não se sentirem que podem ter esse ponto de equilíbrio ou terem medo de implementar a sua vontade, mudarem alguma coisa em casa, porque eu acho que isso também é muito importante. Por exemplo, tenho muitas mulheres que acompanho que às vezes dizem eu gostava de comer menos carne ou de deixar de comer carne, não quero uma coisa radical, mas sinto que não há assim um grande apoio na família, portanto ali aos jantares acaba sempre por haver carne, não consigo instaurar. Sentes que isto ainda é uma coisa que, lá está, voltamos à comunicação, não é? Eu acho que isso tem a ver com nós respeitarmos os nossos limites e as nossas necessidades e percebermos de uma vez por todas que as coisas podem coexistir, ou seja, a não ser que estejamos a falar de alguém que é vegan extremista, extremista e tem a ver com os seus valores e que de facto alguém que é vegan fará muita confusão viver com outra pessoa que coma carne, porque tem a ver com os valores, não com a questão da alimentação. É possível existir a mesma coisa. A comida preferida do meu marido é bife de vaca. Eu diria, e se calhar, pronto, Pedro, desculpa, que ele come bife de vaca a todas as refeições. Eu não como carne. Isso não impossibilita que nós possamos tomar as refeições todos juntos. Repara, eu lembro-me que quando perdi muito peso, aqui há uns tempos, e era mãe solteira, tinha os miúdos, e durante os primeiros tempos eu pedi aos meus filhos que durante uns tempos eu não queria ter bolachas em casa. Eles ficavam meio zangados, não estava bem, mãe. Pronto, pedi ajuda, porque era o meu objetivo e era-me difícil nos primeiros tempos. E eu, de facto, se tiver um processo em que preciso de mudar e que nos primeiros tempos me custa, eu posso comunicar à minha família, olha, preciso da vossa ajuda, aqui uns tempos não termos isto em casa. Agora, habitualmente, quer dizer, é importante, como tu dizias, se eu posso ter um pacote de bolachas em casa e não lhe tocar. Porque é o meu objetivo não mexer naquilo. Ou porque me faz mal, eu escolho não comer e até estou a tentar. O meu filho mais velho tornou-se vegetariano há uns tempos e nós tínhamos o cuidado, obviamente, de... Não estamos a falar de fazer 2 refeições, que eu sei que para a maioria de nós só uma dá um trabalhão. Exato. Mas podes fazer, por exemplo, a proteína à parte, ter sempre as coisas feitas. Eu acho que nós podemos existir, nós temos muito esta noção da família e da identidade do casal, como se tivesse que ser a mesma coisa. E eu acredito verdadeiramente que não. Eu acho que nós podemos gostar de coisas diferentes, acho que podemos fazer coisas diferentes, desde que nos respeitemos e comuniquemos. Se eu não quero, ou por exemplo, eu gostava que os meus filhos comessem menos açúcar. E de facto, posso comunicar aos avós, porque eles, imagina, uma coisa são os avós que estão uma vez por semana com os miúdos, deixa lá isso. Exato, que é o nosso caso. Agora, imagina que é aquela avó, aquele avô que vai buscar os miúdos todos os dias à escola. Tu podes comunicar. Se vão cumprir, eu já não sei. Sim. Mas tentas, comunica. Aí já faz parte da rotina diária da alimentação das crianças, não é? Comunica. Importante. Olha, mãe, eu, por exemplo, tive essa questão com o leite, que era... A minha mãe tem muito ainda a ideia do leite enquanto alimento quase... Sei lá, se nós bebermos um copinho de leite, está tudo salvo ali. E a minha filha, a Maria Luísa, faz mesmo muita reação ao leite, em termos de expectoração. E assim. Mãe, não dês leite à Maria Luísa. E então aquilo é uma guerra. Hoje em dia já as coisas... Mas foi devagarinho. Eu não me gostou de dizer-lhe 20 vezes, porque, claro, é um hábito da minha mãe. E se era um hábito dela, claro que custou um bocadinho mais. Agora, nós não temos como identidade de família que ser todos iguais, mas eu tenho que perceber o que é que me faz bem a mim, e não é porque eu não quero comer carne. Se o meu marido ou o meu filho quer continuar a comer carne, ok, faça ele o bife dele. Eu e a minha casa nós somos muito, de facto, um bocadinho caóticos ao jantar. Caóticos significa que não temos a refeição à mesa. Porque nós passamos muito tempo todos em casa, portanto nós não temos só a questão do jantar, acabamos às vezes até por lanchar todos juntos e depois ao jantar cada um vai servir-se e faz o jantar, embora, eu costumo dizer, nós fazemos coisas todas muito separadas, mas sempre no mesmo espaço. E temos muito esta coisa do jantar. E imagina que alguém chega e diz, mas eu não me apetece isto. Ok, faz um ovo mexido. Serve-te dentro do que há, escolhe outra coisa, faz. E estamos por ali todos, mas muito esta liberdade. Nunca na vida eu tive problemas, imagina que tenho menos apetite ou escolhi ao jantar só estar a comer uma sopa com proteína, está tudo bem, se eles estiverem a comer outra coisa.
Eu não me sinto menos parte. Agora, eu entendo, eu já passei natais inesquecíveis, olha, quando emagreci muito. No início a minha mãe boicotou o processo, como é óbvio, não é? Porque a sua filha, meu Deus, estava a emagrecer, que é isto, que horror. Não vai ficar, não é saudável. E eu lembro-me que foi tão bonito, quando ela no Natal a tinha preparado para mim, tinha feito o bacalhau cozido, portanto sabia sempre, e ela tinha descascado várias romãs porque sabia que eu não ia comer doces. Eu estava mesmo muito focada, muito. Estava ali num que nada. Ou, por exemplo, chegar ao meu grupo de amigos na passagem de ano e eu saber que eles tinham reservado uma travessa de camarões só para mim. E eu não foi por isso que me diverti menos. E eu acho que isso é da mesma forma que se me apetecer comer tudo o que estiver à mesa, está tudo bem. E eu não me sinto menos parte integrante se à minha volta toda a gente estiver só a comer um ovo cozido. Eu acho importante é nós percebermos que a refeição pode ser partilhada sem que estejamos todos a comer o mesmo. E durante essa fase em que tu estavas mais focada, tu sentias-te confortável para, por exemplo, se fosses combinar com as amigas, sei lá, irem jantar fora todas para a conversa, etc. Tu sentias-te confortável para dizerem, olha, podemos ir aqui a este sítio onde eu sei que vou ter opções, ou sentias-te um bocadinho retraída? No início muito acontecia? retraída. No início eu lembro de falar muito sobre isto, que era quase que inventava, ou seja, tive com dor de barriga, aquelas coisas que eram mais aceitáveis. Para não ires? Para ir e não comer. Ok. Depois habituei-me a estar pacificamente, imagina, mesmo que estivesse num ambiente, sei lá, mesmo que fosse uma cadeia de fast food, pedir uma bebida sem açúcar ou pedir uma sopa. Não me fez confusão nenhuma. A partir de uma certa altura, como hoje em dia, e lá está a adquirir isso mesmo depois, já não tendo nada a ver com o peso, que é, tu percebes que há sempre várias opções, mesmo sempre com a questão do, não te falo, volto a dizer, os veganos eu acho que são os que mais sofrem porque não têm muitas opções, mas mesmo alguém que não come carne ou que não tem outras opções, eu acho que hoje em dia tu consegues orientar-te praticamente em todo o lado. Agora, nós somos aquela família que se formos ao centro comercial, acho que cada um vai à sua ponta e depois reunimos-nos todos na mesma mesa. E com os meus amigos faço o mesmo. Sim, não porque isso é muito importante, porque é um dos primeiros passos que eu ensino às pessoas, porque recebo muitas pessoas que são socialmente ativas ou têm os almoços de trabalho com as equipas, etc, ou às vezes até com clientes, e isto acontece muito mais até nos homens, é que eu depois perguntam se é para trazer uma garrafa de vinho, é uma situação mais formal e tal, eu até nem queria beber, mas pronto, lá aceito um copo, e é muito, nós às vezes não impomos muito a nossa vontade, ou não dizemos, olha, hoje não queria beber, ou por questões sociais, e é muito importante nós irmos sentindo cada vez mais confortáveis para isso, e até mesmo que seja um cliente com quem temos uma relação muito formal, podemos dizer, olha, hoje quero cuidar de mim, não me leva a mal, não é? São os limites. E o mais giro é o que eu acho é que isso é uma questão de integração, não é? Tu queres te sentir parte de, se tu nem tocares no tema, a maioria das pessoas não nota. Exatamente. Não tens que justificar porque tomas uma opção, não é? Tu podes dizer, imagina, até te podem servir o copo de vinho, porque obviamente em alguns contextos, eu que já fui vendedora de vinho, sei que era muito complicado, porque às 11 da manhã se for preciso, chegava e a pessoa abria a sua melhor garrafa. Tu podes, o vinho vai-te ser servido, tu agradeces, molhas os lábios e não tens que beber o vinho, mas também não tens que rejeitar, olha, é a tal noite de Natal, mas não rejeitas a prenda, mas também não tens que dizer, uau, era mesmo isto que eu queria na minha vida. Não, deixa servir o vinho. Por exemplo, se vem um cozido à portuguesa, a comida vem e tu não tens que fazer isso, quase a chamada de atenção. Põe os teus limites. Se a pessoa insistir, eu acho que isto mais do que o social, as pessoas sentem muito na questão familiar. O que é que vão comentar? Não comentam tanto desde que tu não centres em ti. Agora lá está, eu acho que isso é fundamental e vai muito para as relações até nos amorosas, que é tu tens que saber pôr os teus limites. Não tens de ter medo de dizer que não. E dizer que não é muito empoderador, muito libertador e é muito honesto para as relações. As relações em que tu podes dizer que não são as mais honestas. Portanto, não tenhas medo de dizer não ou já chega. E isso, por exemplo, em termos de exemplo para os nossos filhos, é fundamental para alguns abusos mais tarde. Porque é que então tu deixas de ir à tua festa da faculdade porque tu não bebes? Não, vais na mesma. Se calhar os outros já beberam vários copos e tu não tens de ter bebido os mesmos copos que eles se não te apetecer. Podes pedir e a liberdade de dizer, não, olha, eu não vou beber, eu vou beber sumo de laranja. E eu acho que isso é uma aprendizagem que tu levas de pequenino para a vida toda. Não tenhas medo de dizer que não.
Sim, não somos um rebanho, não é? Podemos ser individuais E estar no grupo. e estar lá, exatamente. Exatamente, sim, sem Podemos dúvida. fazer parte daquela comunidade e estar ali. Exatamente. E, sim, mas achas que isso tem a ver muito com essa busca da aceitação? Não tenho dúvida Da pessoa nenhuma. querer. E eu isto aprendi muito em terapia, que é, nós pensamos que não, mas até uma determinada fase, o sermos iguais é aquilo que nos dá a sensação de pertença. Não é nós, depois crescemos e até gostamos de algumas singularidades, não é, que cada um de nós tem, mas enquanto somos pequenos, quase sempre quem se destaca, ainda que seja por ser o melhor em qualquer coisa, sente-se desfasado. Se pensares o melhor aluno de uma turma, vai-te descrever que se sentiu desconfortável, porque é o melhor, ou aquele que se destacou. É como se de repente os olhares fossem postos em ti e tu não queres isso, tu queres te sentir igual aos outros, seja porque a tua roupa, seja por aquilo que comes, não é? Eu lembro-me da história, por exemplo, dos lanchinhos que os miúdos levavam para a escola, não é? Todos queríamos levar o mesmo. E de repente, se todos levávamos o bulical ou o doce, porque é que tu tinhas que levar os palitos de cenoura? E esta capacidade, depois, não é? Tu, se fores ganhando esta resistência, é ótimo para a vida fora. Agora, de facto, isto é o natural. Nós temos várias coisas que são naturais e que levamos para a vida, que é a necessidade de nos defendermos, que é uma coisa que os casais às vezes não percebem, que quando às vezes falamos e o outro nos responde logo mal, tem a ver com uma coisa muito, quase, muito primitiva que nós temos, que é o instinto de defesa. Se nós sabemos que vamos ser de alguma forma atacados, defendemos-nos, e portanto é que é tão importante as pessoas comunicarem com determinadas regras para não estarmos nesse instinto de defesa-ataque, que depois não leva a lado nenhum. E esta capacidade de sermos diferentes quando estamos a formar a nossa personalidade, sendo que essa diferença, ou seja, porque é que eu mando os palitos de cenoura, não é? E percebo que a minha filha comenta, mas não sei quem levou o tal doce. É aí que entra ok, mas leva uma vez. Ou não sejas a única que nunca experimentaste. Ou dentro das tuas opções, imagina, se és alguém que optou de forma radical por não dar açúcares refinados, dentro disto o que é que poderias... Conversa com o teu filho e pergunta, mas o que é que gostarias de levar dentro destas coisas que nós fazemos e comemos, que te sintas confortável, que gostasses até de oferecer aos teus amigos para provarem. Eu acho que o ser diferente também é uma capacidade que, se ganhares, vais ganhar outra resistência, que passa por pôr limites, por dizer, está tudo bem a ser assim, Sim. Seja o que for. Da pessoa não ter medo de aceitar que é diferente. Claro está, ainda nas crianças é muito mais difícil ainda, porque ainda estão a formar-se e não se querem. E temos que respeitar, por isso é que eu estou a dizer que acho que é preciso encontrarmos às vezes ali aquele equilíbrio sem irmos contra os nossos valores, porque de facto nós estamos aqui a falar, no nosso caso, em que há um equilíbrio que não nos importamos ter o croquete ou a bolacha. Mas há famílias que, por uma questão dos seus valores mais importantes, e está lá no alto da sua lista de necessidades e tem que ser respeitado, é não negociável, por exemplo, o corte radical no açúcar. Ok, se é uma coisa que é de facto fundamental para ti, então transmite-o. E isso é importante em tudo na nossa vida, que é, nós temos que perceber que temos um conjunto de necessidades. E depois há bocado tu usaste uma expressão muito gira, que é, dentro deste conjunto de necessidades nós escolhemos quais é que são negociáveis e não negociáveis. As não negociáveis devem ser poucas. Porquê? São nestas que vale a pena comprar guerras. E nós não temos recursos para estarmos em guerra permanente. Nós temos que escolher as nossas guerras. Seja no emprego, seja na nossa relação amorosa. Se tu estiveres sempre em guerra, ninguém vai sequer perceber que estás em guerra, portanto desiste. Convém escolheres, imagina, se isto é de facto mesmo importante para mim, é aqui que eu vou focar a minha energia e portanto é aqui que eu vou pôr limites rigorosos, que eu vou ser consistente e levo isto para tudo, para que as pessoas entendam que isto é de facto muito importante para mim. Pode haver uma mãe para quem o facto de não dar açúcar, seja o motivo que for, ou por exemplo não dar alimentos de origem animal, pode ser, isto está no topo dos meus valores e das minhas necessidades, portanto eu não prescindo disto. Agora, nós não podemos ter tudo aqui no topo, não é? Como tu, não é? Se eu vou comprar todas as guerras e quando vai à avó e quando sai, então ok, ou é de facto o meu foco, ou então eu de repente já não sinto bem. Sim. Às quantos anos, não é? E acrescentas mais stress ainda àquilo que tu já vives no teu dia-a-dia, pronto, não é? E cortisol dá fome. Exato, não é assim? E gordura abdominal. Pronto, então não. Stress dá gordura. Olha, eu costumo, onde é que eu leio e estou sempre a ouvir, eu adoro esta dica, que é, as pessoas não acreditam que há uma coisa em que a perfeição e a magreza coexistem. Quando se dorme. Descansar emagrece. É verdade. É dormir. Há coisas que fazem as duas bem, mas o dormir, eu sou, por exemplo, eu hoje às vezes apanho casais, completamente desconectados com a questão do sono.
do sono das crianças. E depois quando tu vais esmiuçar é porque de facto eles dão, ou porque leram, ou porque coisa, né? A criança tem que dormir X horas. E de repente aquilo já é um foco de stress tão grande, tão grande, tão grande, que nem quando a criança está a descansar. Sabes, o foco, nós de facto estressamos muito com esta questão da perfeição em algumas coisas e depois temos tantas guerras, tantas frentes que estamos sempre exaustos. Sim, exatamente. E não dá para tudo. E tu também deves apanhar muito, uma questão que eu às vezes também apanho, que é, ao querermos, por exemplo, há muito mais comum a mulher assumir esta função de assegurar a alimentação em casa, a organização, mas sim. as lancheiras, etc. E às vezes eu também sinto que é preciso haver um bocadinho de comunicação para que exista um trabalho de equipa nesse aspecto, não é? E que os dois possam contribuir, não digo de igual forma, mas que comecem a ter os dois um papel um bocadinho mais ativo, para também dar descanso, não é? Porque depois não conseguimos chegar a todas as frentes. Esse é o ponto fundamental do meu trabalho, infelizmente. Primeiro tem a ver com a ilusão do 50-50, é óbvio que não é 50-50. E eu costumo dizer que resulta muito mais se por funções for 100-100, ou seja, há uma função que é só minha, mas há uma função que é só tua. E eu sinto que há justiça na forma como as coisas estão organizadas. Isto que nós acabamos por perpetuar, que é óbvio que tem antecedentes que são históricos, políticos, que puseram a mulher numa posição muito mais frágil, portanto, de dependência financeira do homem há muito tempo, depois obviamente de subserviência, portanto, fazer todas as atividades. E hoje em dia em que a mulher até já é independente e trabalha, portanto já tem um emprego, perpetuamos esta ideia quase maternal em que de repente quando olhamos somos mães de toda a gente. E estamos a passar ao outro consecutivamente atestados de incapacidade. Só que o outro é parte da nossa equipa. Então, calma. É preciso parar aqui um bocadinho e as pessoas às vezes respondem, mas ele, infelizmente isto, eu vou generalizar, não gosto, mas ele no sentido, o homem, ele não faz, ele não é capaz. É capaz sim, faz sim. Agora as coisas têm que estar alinhadas. Então, mas e se de repente vão à natação e falhou não sei o quê? Falhou naquele dia, no próximo não falha. Ou as lancheiras, vamos conversar. E isto é importante, não é? Eu chamo-lhe as reuniões de condomínio, que é aquela coisa que é chata, mas necessária. Vamos, não é? Vamos reunir, vamos combinar. Olha, esta semana eu estou muito aflita, tratas tu das lancheiras. Não tem mal nenhum deixar por escrito, mas não é por escrito todos os dias. É, olha, vamos aqui alinhar, claro. Olha, o que é que vai sempre na lancheira? Então, mas ele não sabe o que é que vai sempre na lancheira? Se calhar não. Se calhar não sabe porque costumas ser tu a tratar disso. Ou porque não presta sequer atenção. Exatamente. Porquê é que não presta atenção? Porque alguém porque alguém assegurou. Exato. Esqueçam, se estiver assegurado, qualquer cérebro inteligente desliga. Esqueçam. É como, por exemplo, nós é mais fácil quando percebemos com os filhos. Se um filho souber que quando põe os sapatos, eu vou lá e aperto os sapatos, ele não vai aprender a atar os sapatos. Isto agora é uma meia-culpa, que agora se alguém meu conhecido souber, sabe que eu sou aquela que se pudesse apertava os sapatos dos filhos até eles terem 40 anos. Mas se eu não habituar, ele não vai aprender, porque o cérebro, naquele momento, desliga. Não é? Ok, alguém vai fazer por mim. Porquê é que eu hei de me preocupar? Imagina, se tu deres a mão ao teu filho sempre que atravessas a passadeira, ele não se vai. Muitas vezes, então não estás a prestar atenção. Claro que não. Não é? Porque é normal. Lá está, o nosso cérebro sabe que naquele momento não é preciso o recurso de atenção. Portanto, nós não podemos achar que faço sempre eu. E no dia em que eu digo fazes tu, isto é a coisa mais natural do mundo, não é? Por isso é que tem que ser natural desde sempre. Deixar que o outro faça, deixar que o outro erre. E eu costumo dizer, se pensarmos nos filhos é mais fácil. Nas relações é a mesma coisa. Se fores sempre tu a fazer uma coisa, ou o outro faz sempre outra e tu sentes que está tudo bem, porque isto não tem mal nenhum, repara. Se uma mulher disser, olha, sou sempre eu que trato tudo em casa, porque é sempre ele que trata de outra coisa qualquer. Se houver sensação de justiça na relação, está tudo bem. Até pode ser o contrário. Neste momento tens alguns homens, por uma questão de emprego, teletrabalho, são eles que estão a fazer. E depois há as mães às vezes que sentem culpa ou incapazes porque, não, ele só adormece com o pai. Está tudo bem. Se é o pai que habitualmente faz a função, acontece. Agora, é preciso haver justiça e é preciso perceber que estamos a falar de dois adultos capazes. Se estamos a falar de que o adulto não é capaz, então há qualquer coisa aqui que não está bem. E então temos que pensar um bocadinho sobre isto. Agora, se há um adulto que faz tudo e que tem a carga mental toda em cima dele, e o outro, não é, como às vezes brincamos ou vemos aqueles reels no Instagram, não é, em que a mulher tem tudo em cima dela e ele nada,
há aqui qualquer coisa então que tem que ser revista, porque não está bem. E, por exemplo, a alimentação é uma conversa que temos que ter. Porque, por exemplo, se estivermos a falar de, olha, alimentação saudável, e de repente o pai vai fazer marmita e põe lá, né, bolachas. Estamos a supor, até podia ter sido a avó, não interessa, mas ok, não está alinhado. Mas as pessoas alinham-se é conversando. Claro. É preciso falar sobre a questão da alimentação. Por exemplo, eu dou muita coisa de, como sei que eles habitualmente preferem carne, não é? Eu gosto muito em casa, dou muito mais peixe. Mas se o Pedro estiver a preparar, vai pôr carne, não é aquilo que ele gosta. E eu imagina, eu não vou levar a mal porque ele está a pôr carne quando sabe que eu dou sempre peixe, ele está a pôr o que ele gosta. Exato. Mas para mim for mesmo importante naquele momento, eu vou dizer, Pedro, olha, troca. Ou então dá metade. Pelo menos a Mariana come tudo, não é? Mas eu acho que é muito importante nós desconstruirmos o conversar e temos que, devagarinho, porque culturalmente vimos, de facto, com muitos anos de desvantagem enquanto mulheres, tem que começar por cada uma de nós não permitir perpetuarmos esta incapacitação dos homens, esta infantilização. Eles, claro que são capazes. Se não souberem, porque infelizmente ainda há mães que perpetuam isso e que acabam por pedir mais à filha rapariga do que ao filho rapaz, então essa pessoa vai aprender. Vai errar mais vezes? Vai, mas vai aprender. Porque senão, garanto, às vezes costumo dizer, então, mas e se amanhã a situação for que está cada um em sua casa? E depois as pessoas relatam, e infelizmente, pais muito mais presentes quando estão em situação de divórcio, quando estão só eles. Porque não tem outra hipótese, não é? Pois ninguém assegura, exatamente, como tu dizias. Ninguém assegura. Sim. É preciso percebermos, asseguram sim senhora. Claro. Podem não sair igual. É um choque, às vezes é um choque que é preciso, um abanão que é preciso a pessoa ter. Eu também tive uma conversa dessas a certa altura, porque eu às vezes também a tentarmos entender porque é que isso acontece assim, porque vem de um seio familiar onde isso sempre foi assim. Exatamente. E o ter uma comunicação destas vai ser fraturante para aquilo que estavam habituados, mas se as coisas começarem a evoluir num sentido de trabalho de equipa, isso e também às vezes ajuda. demora. Eu acho que as pessoas têm Demora muita muito. ideia. Pronto. Às vezes as pessoas têm a sensação de que, eu já disse isto tantas vezes, e eu costumo dizer, se valer a pena, se esta é a relação em que queres ficar, diz mais uma. Uhum. Porque há coisas que de facto, olha, eu dou um exemplo, até acho que falei sobre ele no Instagram, mas vou dar um exemplo. No outro dia, pela primeira vez, eu e o Pedro estamos juntos há quase 9 anos, a Maria Luísa sentiu-se mal durante a noite e eu nem acordei. Portanto, foi o Pedro que tratou de tudo. Eu posso dizer, quando nós nos conhecemos, o mundo podia acabar que o Pedro não acordava. E repara que, passado um tempo, havia uma filha que era comum, e o que é verdade é que ele não acordava. Isto foi uma conversa. Não foi uma conversa tida uma vez. Vamos devagar. Eu preciso mais da tua colaboração à noite. Eu não posso ser a única pessoa. Entendo que tu não tenhas esse chip, mas isto foi devagar. E hoje em dia, posso dizer-te que foram muitos anos, mas eu sinto um absoluto 50-50 quando me vou deitar. Eu sei que se for necessário, Pedro segura tudo com o mesmo grau de atenção, acorda, mas 9 anos. Exato. Ok? Não foi de imediato. Eu notei nesta bebê que as coisas já estavam a ficar diferentes. Ou, por exemplo, uma coisa que jamais acontecia no início. O Pedro vai a qualquer coisa em que vai sair muito cedo. E eu sou muito das tais coisas, eu acredito muito no 100%. Ou seja, uma tarefa que eu faço, garanto-a sempre. Porque acho que isso dá muita tranquilidade às partes. E imagina, o Pedro uma vez acordava e preparava as mochilas, outras vezes deixava-se dormir e as mochilas não eram preparadas. E um dia expliquei-lhe que aquilo me dava, mas tive que explicar. Olha, Pedro, isto a mim dá-me imensa ansiedade, porque como eu não sei os dias em que tu vais ou não preparar, eu continuo a ter essa carga mental no meu cérebro. Portanto, eu acordava na mesma, para garantir se o Pedro tinha feito. Exato. Isto agora não, portanto, podes garantir que isto é uma tarefa só tua? Claro. E hoje em dia, esquece. Eu acordo de manhã, e até sou, por exemplo, às vezes que vou levar os miúdos, eu nem olho, porque eu sei que o Pedro fez. Agora, isto não demorou um dia. Como há outras coisas que foi ao contrário. Houve coisas que o Pedro gostava que eu fizesse de uma maneira diferente e que eu tive que me habituar. Portanto, agora, se for um investimento é a longo prazo. Olha, é como a alimentação, não é? Sim. Aqueles brincadeiras, olha, comi saudável um dia, sinto-me fit, não é? Sim. Já está ótima. Até já se nota o six-pack. Nota, não nota, estou muito mais lisinha. É a mesma coisa com as relações. É preciso consistência parte a parte. Atenção, às vezes as mulheres dizem, Catarina, mas é só nosso o investimento. Infelizmente é um bocadinho mais nosso. Mas é porque nós temos, de facto,
uma carga cultural brutal. Mas repara, eu estou a falar de mim, que até tenho 45 anos, mas tu ainda tens miúdos de 20 anos a serem criados a achar que é a mãe que faz. Sim. Não estamos... Eu até acho, aliás, que em algumas coisas regredimos. Por exemplo, a minha mãe vinha de uma geração super, marcadas pelos anos 70, em que de facto as mulheres tinham lutado tanto que tu sentias que havia era quase um ponto assente, e de repente, não sei, houve ali um momento em que eu sinto que, por isso é que eu estou a dizer, se há miúdos que aos 20 anos ainda são educados assim, caramba, temos uma grande luta pela frente. Sim. Agora, infelizmente, a luta faz-se sempre muito mais por aqueles que são... costumo dizer que, infelizmente, as maiores lutas são sempre daqueles que estão em desvantagem. Mas vai valer a pena. Exato. Sim, quando a pessoa sentir, é como te dizias há pouco, saberes qual é que é a guerra que estás a querer comprar e seres insistente e seres consistente. E aquilo para mim é verdadeiramente importante, que é sentir Exatamente. Que a minha equipa está a funcionar e que eu não estou a ser prejudicada em termos de carga mental. Agora, não peças ao outro que saiba qual é a carga mental se ela só estiver na tua cabeça. Não, o outro tem que saber. E, por exemplo, eu tenho muito essa tendência, e herdei, lá está, por exemplo, aqui foi do meu pai, que imagina, eu tenho muita tendência para tratar de tudo o que tem a ver com contas. De repente, a preocupação é só minha. Porque eu não estou a partilhar, não estou a dizer o que é que vai na minha cabeça. Partilha. Olha, história como nós falámos. Tu queres, de facto, mudar a tua alimentação. E tens vergonha até de dizer que estás dieta, ou que dieta é qualquer alimentação, mas que estás a fazer uma dieta mais restritiva, que gostavas de cortar. Partilha. Partilha. Se as pessoas reagirem mal à primeira, vão ter que se ir habituando, mas não façam disso um segredo. Exato. Isso é muito importante. Cria os aliados onde houver aliados e os outros, olha, se não forem aliados, vão ter que ir lá por insistência. Exato. Percebem que é o limite também, não é? É os teus limites. Há um dia que me digo, se a minha mãe um dia me descascou só romãs para o Natal, é porque todos são capazes. Porque para a minha mãe seria quase ofensivo, não é? Como é que eu não ia comer os doces todos que estavam na mesa? Exato. Mas lá está, vem também de um ponto de amor em que a tua mãe se preocupa contigo, quer que tu te sintas bem, é Natal. Mas para ela amor era alimentar-me. Sim, mas ao mesmo tempo... E há muitas... Não esquecem, há muita mãe, muita avó... Sim. Para quem alimentar é amor. Isso, sem dúvida. Mas ela sentiu o teu lado. Ela foi empática contigo e preparou-te as romãs, não é? Portanto, isso também é um ponto de amor de uma forma diferente daquilo que ela estava habituada. Não é fácil, como, não é? Como há bocado dizias, a porção da comida que nós acreditamos, não é? Que vai ser a porção certa. O casaco que nós achamos que vai definir se a nossa criança tem ou não tem calor, e que depois é tão importante que nós possamos exprimir necessidades e emoções desde muito cedo. É tão bom. Eu espero bem, eu acho que nós caminhamos, em algumas coisas caminhamos para isso, somos pais mais completamente contra esta coisa da parentalidade positiva, mas muito a favor desta coisa da parentalidade consciente. Que possa criar depois relações mais fáceis, seja com o corpo, seja com os outros, mais fáceis quando formos adultos. Era bom, pelo menos era bom, não sei se é garantido, mas era muito bom. Sim, espero que sim, porque pelo menos que desde cedo se saiba comunicar de uma forma também... mais interessante, não é? Que seja uma forma mais sincera. Assertiva, eu acho que é sincera e respeituosa, que são duas palavras que nós somos pouco habituados aqui a juntar, que é aquilo que às vezes se chama a comunicação autêntica, que é quando eu sou honesta naquilo que sinto, mas eu respeito as emoções que tu vais ter perante aquilo que eu sinto. Ou seja, se eu te disser algo que te deixa triste, eu também não posso ficar depois chateada porque tu te sentiste triste, mas a capacidade de ser respeituoso quando eu estou a falar das minhas emoções. Eu posso dizer que estou zangada sem ter que levantar a voz. Eu posso dizer que não gostei sem ter que ofender o outro. Eu posso dizer que estou triste com uma coisa que tu fizeste sem tirar logo conclusões daí e dizer tu não... Por exemplo, quando eu digo, em vez de dizer ao Pedro, tu não me ligaste, eu posso dizer, olha, eu não me senti naquele dia que tu tenhas tido atenção comigo, senti-me sozinha, senti-me triste, senti-me frustrada. Nós falamos mais do que sentimos, em vez de tirar conclusões sobre o que os outros sentem, é muito importante. E termos que praticar, isto não é fácil, praticar. Não vai acontecer num só dia, é como comer bem. Sim, não, e sem dúvida eu acho que isso é o caminho certo para conseguirmos lidar melhor com estes episódios de fome emocional, de descontrole. Sem dúvida. Porque se tu comunicas as tuas necessidades, se tu falas com aquela pessoa sobre o que é que está a acontecer, o que é que estás a sentir até sobre aquele dia, porque é que estás tão chateada, porque é que estás com tanta ansiedade, é muito mais fácil tu deitares cá para fora e não ires à procura de um conforto
numa coisa que não te Eu traz acho que pior é conforto. que não é conforto. Eu acho que a comida conforto é boa. Eu acho que não é nada bom, é a comida que a gente usa para tirar o sangue daqui para aqui. Sim. Porque eu acho que a comida de conforto, sei lá, sabes, é a canja, é aquela torrada que sabe mesmo bem. E nós temos tanta gente, e mais mulheres, porque lá está, porque têm a carga mental, que sentem quase que no momento em que enchem a barriga, e isto é real, tu dirás que tu queres destas áreas, mas é quase como se de repente, o corpo não dá para tudo, não é? Também não pode comprar as guerras todas. E é como se tirasse o sangue daqui e vai tudo para aqui. É como se nós nos sentíssemos cheias, e nesse momento é quase como desligamos. Eu acho que por exemplo, eu falo por mim, mas é quando comes tanto pão ou tanto de um bolo, que quase que ficas sonolenta. Ou ficas hiperenergética, não é? E quase nem pensas e só ficas assim. Ou ficas quase sonolenta e não dá para pensar no que não queres. E portanto eu acho que sim, é muito mais fácil, não é? Gerir as emoções do que comê-las. E nós Sem temos dúvida. muita tendência. Eu por acaso eu como mais o cansaço do que as emoções. Mas tenho muita tendência para fazer isso. E é tão bom quando nós podemos, sei lá, quando nós temos de dormir em vez de comer. Exato. Sim, porque é isso, é que se tu estás a comer o cansaço, não estás a descansar, que era aquilo Pois que tu não. precisavas para combater, não é? Mas o Pedro diz-me, Literalmente. é verdade, eu quando estou, por exemplo, a ter mais cuidado com a alimentação, durmo muito mais cestas. Deito muito mais no sofá, tenho muito mais tendência para descansar quando preciso. E quando estou a fazer aqueles picos, claro, vou comer e fico histérica. Não é? Sim. O corpo fica preparado para tudo. E logo a seguir dá-me, o que é que vou fazer? Comer mais qualquer coisa. E eu acho que nós podermos, sem dúvida, falarmos mais, não quer dizer com isso que a gente não vai precisar na mesma do bolinho ou de uma coisa que adoramos comer, e vão comer. Agora, é muito bom quando nós não temos que calar as nossas emoções ou o nosso cansaço, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Catarina, muito obrigada. Não, Foi uma obrigada, conversa Mafalda, e mesmo olha, boa. continuem um excelente trabalho nesta área da nutrição, porque isso é fundamental para nós todos também. Obrigada. Sim, Obrigada. é mesmo importante desvirtuar às vezes um bocadinho ou descentrar a atenção de o que é o melhor rótulo, quantas calorias, menos sal, mais Sem açúcar, e dúvida. a pessoa focar-se mais nas escolhas e como é que ela Olha se como é sente. que a sentiste, não é, no corpo? Exatamente, Sem exatamente. E às vezes acho que uma alimentação saudável também passa por aí e como tu dizias, não é? A pessoa não pode estar sempre com esse foco, Não. tem que equilibrar, sem dúvida. Exatamente. Cortisol engorda e gordura abdominal. Exato. Obrigada, Obrigada, Mafalda. Catarina. Um beijinho, até para a semana.